Oi, amigas! Como vocês estão? Espero muito que bem. E no vídeo de hoje a gente vai fofocar um pouquinho. Você tá sabendo que eu larguei tudo pra virar blogueira? Pois é, já te conto. Roda a vinheta! Pois é, por isso essa frequência, né, de vídeos que não vinha há tanto tempo. Agora eu tô realmente dedicada à vida de blogueira e vou contar um pouquinho pra vocês de como tá sendo a minha vida desde então. Vamos voltar um pouquinho no tempo só pra contextualizar vocês, tá? Em 2017 foi onde eu realmente comecei a trabalhar. Antes disso eu fazia alguns bicos do tipo de vendedora de loja, até corretora de imóvel eu já fui, mulher. Nunca vendi uma casa, mas eu fui, tá? Tirei meu crédito ali provisório. Enfim, em 2017 eu comecei a trabalhar no Bradesco, que era uma empresa assim maravilhosa. E cara, quando eu entrei, era perfeito pra mim. Eu nunca gostei dessa parte burocrática, tanto que quando eu saí da escola, minha mãe me fez escolher uma faculdade, né? Porque até então tinha questões legais em relação à pensão e etc. Então eu precisava emendar uma coisa na outra. E naquela época eu queria muito ser estilista. Eu queria muito trabalhar com moda. Mas era uma coisa que era muito incerta e também que era muito cara. Então não era uma das opções. E minha mãe me deu como opção design de interiores ou administração. E adivinha o que eu fiz? Óbvio, eu sou designer. E aí eu fiz minha faculdade, mas eu nunca atuei. Em 2017, como eu já disse, eu comecei no Bradesco, com uma coisa que não tinha nada a ver com o que eu tinha me formado. E fiquei lá por muito tempo, gente. Foi um lugar, assim, que me fez crescer muito. Todas as oportunidades que eu já tive de coisas grandes, do tipo meu apartamento que eu comprei, foi por conta de lá. Eu conheci o Thiago lá. Então, assim, apesar de não ser o cargo, ou ser o lugar, ou ser a área que eu queria, eu era muito feliz lá. Só que aconteceu, né? Eu sempre tive dentro do meu coração um sonho de ser atriz. Isso desde antes de eu ter a ideia de ser estilista, porque também era uma coisa meio que equiparada. Era ou ser estilista, ou ser veterinária, ou ser atriz. E eu ficava meio que separada entre essas opções. Só que essas ideias, elas iam e vinham da minha cabeça o tempo todo. Então não era alguma coisa do tipo que eu estava me formando e pensando, não, vou fazer isso porque eu quero seguir tal caminho. Elas iam e vinham realmente o tempo todo. Então, às vezes eu queria mais ser... Tô segura, vocês viram, né? Às vezes eu queria ser mais estilista, às vezes eu queria ser mais veterinária, às vezes eu queria ser muito atriz. Então eu ficava nessas. E eu lembro que quando eu fui visitar as faculdades, né, na escola tinha isso, a gente visitou uma que tinha um teatro maravilhoso e, nossa, aquilo mexeu muito com o meu coração e eu comecei a pesquisar. Aí eu fui atrás de Macunaíma, caríssimo, longe da minha casa, também não daria. Fui atrás da Wolf Maia. Então, assim, naquela época, pra você ser essa pessoa que trabalha com arte, você tinha que ser artista. E pensando em encenação e coisas assim, que é algo que eu gosto muito, eu só podia ser atriz. O que mais eu seria? Beleza. Voltando pro Bradesco, nessa época eu tava muito tranquila, porque eu morava com os meus pais, o meu dinheiro era só meu, eu ganhava bem, os benefícios eram maravilhosos, só que sempre teve no meu coração esse lado mais artístico, do tipo, meu, eu não tô no lugar certo. E foi passando o tempo. E conforme o tempo foi passando, eu fui sentindo isso cada vez mais forte. E com isso, a internet também foi crescendo. E ali eu falei, putz, eu acho que pode ser aqui. Então, assim como a maioria das pessoas, eu comecei a fazer os dois em paralelo. Então, eu era blogueira e também era CLT. Só que chegou num momento em que as coisas começaram a fluir um pouco mais. E eu percebi que eu precisava me dedicar um pouco mais. Mas eu tinha muito medo por motivos, bom, óbvios, né? E quando você faz duas coisas ao mesmo tempo, você tem menos disposição. Então, a vida de CLT me sugava um pouco, principalmente emocionalmente. Então, apesar de ter tempo, depois da pandemia, principalmente, porque tinha um home office e tudo mais, eu sentia que eu queria muito, mas eu não conseguia fazer porque eu tava muito cansada, eu tava muito sugada. Pois bem, em abril do ano passado, pouquinho antes de abril, acho que em março, mais ou menos, eu fui ter um feedback. E nesse feedback, eu falei assim pra minha chefe, olha, como que não quer nada, né? Será que se eu decidisse sair, a gente poderia fazer um acordo e tal? Mas assim, era uma pergunta real mesmo, pergunta. Eu ainda falei pra ela assim, vamos dar uma pausa aqui no processo de profissionais? E me responde uma coisa assim, pessoal, eu, você e eu, e pergunta isso. Só que óbvio que ela não desligou o botãozinho dela, né? E aí eu acho que ela entendeu que foi uma indireta. Ok, a gente teve esse feedback, ela falou assim, olha, não sei se tem acordo, mas a gente pode ver isso mais pra frente e tudo mais. Eu falei, arrasou, porque ali eu já tava no meu limite, a gente já queria sair, as coisas já estavam acontecendo, eu tava muito, muito esperançosa. Saí de férias,
Nisso que eu saí de férias, quando eu voltei, no dia que eu voltei, eu recebi uma ligação. Você pode vir aqui no presencial? Aí eu falei, acho que vão me contar um babado forte. Pois é, fui demitida no dia que eu voltei. Acho que 2 dias depois do meu aniversário, isso. Eu voltei, já me demitiram. E aí foi um caos, porque eu tinha feito não é simulação, como fala? Um orçamento pra fazer uma cirurgia. Eu tava super empenhada. Eu falei, vou fazer minha cirurgia. Até o fim do ano eu vou me adaptando. No fim do ano eu peço pra sair. Era essa a ideia, né? Só que como eu tive aquela conversa com ela, aí as coisas mudaram um pouquinho. Então assim que eu cheguei, ela já... Tchau. Aí eu fiquei meio, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Aí comecei, o que eu posso fazer? Peguei uma rescisão boa e tudo mais, então eu peguei esse dinheiro, guardei esse dinheiro numa conta que a gente tem aqui, eu e o Thiago, e fui me mantendo ali, né? Fiz um curso de designer de sobrancelha, que eu também sempre gostei. Eu sou mais da maquiagem, mas eu pensei, cara, pra trabalhar com maquiagem, eu vou ter que fazer um investimento muito alto. Porque material é caro, você tem que ficar indo e vindo. Ou você trabalha num lugar para as pessoas, mas normalmente o material é seu. E a outra opção que eu tinha, que era próximo, era designer de sobrancelha. Fiz o curso e tal, foi muito legal, muito bacana. Falei, vou começar, agora eu vou começar. Tô aqui, ó, tô nervosa. Quem disse, né? Não conseguia, gente. Eu fiz o curso, eu sabia. Eu tinha um espaço aqui, tinha ainda não, ainda tenho, né? Um espaço aqui em casa que eu poderia usar. Eu tirei minha CNH, que é outro ponto delicado, porque eu morro de medo de dirigir, nunca peguei o carro. Eu tirei a CNH justamente para eu conseguir me locomover por São Paulo, para conseguir atender as pessoas a domicílio fazendo sobrancelha. Deu tudo errado, gente. Eu não consegui fazer sobrancelha porque eu tinha medo, porque eu não tinha experiência, né? Eu fiz o curso, mas assim, você tem que ter experiência. Aí, não conseguia dirigir. Então, eu falei, meu, o que eu vou fazer agora? E eu fiquei meio depressiva nessa época, então eu comecei a me enfiar em várias coisas, em vários subempregos, assim, pra tentar me manter, porque eu me sentia muito mal de deixar o Thiago sobrecarregado, né, fazendo as coisas de casa, pagando as coisas de casa, e eu brincando de ser blogueira. E nem isso eu tava conseguindo, porque eu tava muito chateada, porque eu realmente tava me sentindo muito culpada. Aí, beleza, arrumei um subemprego. Nesse subemprego, as donas cobravam até o café que eu tomava por dia. Era uma clínica de nutrição e pilates. E, gente, era assim, era pra ser tudo de bom aqueles empregos, sabe? Era de segunda a sábado. Já começou meio mal, mas tudo bem. Porque sábado eu trabalhava um sim, um não. E eu trabalhava no período da manhã até a tarde. Então, 2h30 eu já tava, ó, com Deus. Mas, gente, era muito difícil de eu entrar aquelas duas. As donas, no caso, né? Fiquei a experiência, ó, piquei a mula. Voltei pra casa, fiquei sem emprego. Aí achei uma oportunidade pra trabalhar com sobrancelha na minha região. Na verdade, a oportunidade eu que fui atrás. Não foi bem pensada, não. Eu fiz panfletos e fiz cartões e fui entregar pelo bairro. E eu comecei a entregar também nos lugares que já faziam. Então, tipo, salão, coisas assim, eu já entreguei. Porque eu pensei, putz, se alguma profissional faltar, eles podem me chamar como freelancer, então tá de boa. Ok. Nisso eu entreguei em como é que eu falo? Não é loja. Não sei, tô procurando a palavra. Num lugar especializado em sobrancelha. Eu entreguei o cartão lá pensando nisso. Aí a dona desse lugar me chamou e falou assim, olha, eu tenho uma proposta pra você. E me fez uma proposta CLT. Assim que ela me mandou, eu falei, porque eu não queria voltar a ser CLT de jeito nenhum. Só que depois eu li de novo, sabe quando você pensa, cara, deixa eu dar uma lidinha nisso aqui de novo? E parecia muito bom. Era de terça a sábado, só que o horário era bem extenso, então eram 10 horas por dia trabalhado, incluindo no sábado. Só que aí domingo e segunda eu ficava em casa, então eu pensei, não pode ser tão ruim, né? E vai ser bom porque eu pego experiência. Beleza, fiquei lá um tempo. E aí, gente, é outro lugar que tinha tudo pra ser tranquilo, só que o ambiente era muito difícil, porque as funcionárias tinham um problema com a chefe, e a chefe, em vez de resolver os problemas, ficava de birra e ficava num clima horroroso o tempo todo. Mas assim, no geral, eu aprendi muito. Então, eu aprendi a técnica que a marca usa, eu aprendi a usar a linha, eu aprendi muita coisa lá. Foi muito interessante nisso, realmente agregou bastante na minha vida, né? E eu consegui me manter ali por um tempo também. Depois, eu fui demitida de novo. E nisso que eu fui demitida, eu falei, meu, cansei, não vou ficar me enfiando nesses lugares que não é o que eu quero, que eu saí de um lugar super bom, onde eu tinha tudo pra viver isso. Tô ficando louca? Se eu sair pra fazer uma coisa, eu vou sair pra fazer essa coisa e pronto, acabou. Eu vou virar blogueira. Eu comecei a me inscrever em campanhas, eu comecei a montar Media Kit, eu comecei a ir pro GC, que era uma área que eu não queria tanto ir.
E aí as coisas começaram a fluir. Tem um lugar que chama Jacobs Comunicação, não sei se vocês conhecem, é uma agência maravilhosa. E o sonho de todo mundo que trabalha com internet, mentira, todo mundo é muita gente, mas é um sonho ser parte dessa equipe, porque você não paga para ser parte da equipe, você é integrada a essa equipe. E lá você tem agenciamento de carreira, planejamento, você tem oportunidade de arrumar ações muito legais para trabalhar, com marcas muito grandes. Todo ano eles abrem um tipo de seletiva, onde tem vários desafios, e aí nesses desafios eles vão eliminando até que fica a vencedora que vai ser agenciada por eles e faz um contrato tipo gigantesco com alguma marca. E eu me inscrevi. Porque ano passado eu já tinha tentado me inscrever, mas eu perdi o prazo, alguma coisa assim, o meu e-mail foi errado, acabou que não deu. Sei que esse ano eu me inscrevi e falei, não, é isso, vai ser assim que eu vou conseguir. Beleza, gente. Foi começando os desafios, fui fazendo assim, com muito medo, falando, ai, não vou fazer. Se der errado, todo mundo vai ver eu tentando, que não sei o que. Fui, fiz e fui passando. Eram 7 desafios. No quarto desafio, as vencedoras, né, tentando aquela etapa, ganhavam um workshop completo no espaço da L'Oréal, com o TikTok, com a marca Matrix, que é uma marca nova da L'Oréal. E eu falei, eu tenho que chegar pelo menos até ali, porque aquilo ali pode ser uma coisa que vai me agregar muito. Então, eu vou fazer de tudo pra chegar até ali. Toda vez apaga esse negócio, né? Agora eu devo estar com uma cor esquisitíssima. Eu tô azul? Caraca, eu tô azul? Por que eu tô azul? Foca na minha cara, moço. Voltei ao normal. E desculpa, a gente apagou mesmo, não tem o que fazer, vai ficar assim. Esse negócio é uma porcaria. Beleza. Eu lembro que era uma questão porque esse workshop é presencial, era, né, no caso, presencial, e eu queria muito isso, só que eu sabia que se eu estivesse trabalhando lá, eu não ia conseguir, porque jamais que minha chefe ia falar assim, vai amor, vai lá, vai com Deus, vai seguir seu sonho. Não ia, né? Então eu fiquei muito assim, mas tudo foi tão certinho, tão... Olha, eu não sou religiosa, gente. Na verdade, eu não gosto de religião, mas eu sou uma pessoa que tem muita fé. E foi tão certeiro, parece que foi Deus que foi falando assim, vai fazendo assim, vai fazendo assim. Ele foi me guiando pra que chegasse no momento em que as coisas iam fluir. Ok. Aí fui passando. Consegui participar do workshop, foi maravilhoso. Eu ganhei vários mimos, eu aprendi muito, eu conheci muita gente, foi muito legal. É muito bom quando você se vê num lugar, né? Foi bom e foi ruim, porque eu fui eliminada bem nesse desafio. Então, a última coisa que eu conquistei lá dentro realmente foi o workshop. Mas, assim, é uma vitória muito grande pra mim, porque, primeiro, foi a primeira vez que eu participei. Segundo, eu determinei que eu ia chegar até ali. E eu cheguei. Queria ter ganhado? Óbvio, fiquei muito chateada. Eu chorei muito, assim, sei lá, uma semana eu chorei muito. Porque é muito difícil quando você nunca se vê dentro de alguma coisa, você nunca se vê pertencente a um espaço, isso pensando profissionalmente, tá? Eu tenho muito isso, pra mim, a realização profissional, ela é absurdamente importante. Eu não sei porquê, mas é uma área que sempre foi muito importante pra mim, tipo, me encontrar profissionalmente em alguma coisa. E eu me vi ali, gente, eu falei, cara, esse lugar é meu, eu me vejo aqui. É isso que eu quero pra minha vida, são pessoas assim que eu quero perto de mim, é isso que eu quero acordar e falar assim, ai, hoje eu vou trabalhar, entendeu? E quando eu não passei, nossa, foi muito difícil, porque foi como se tivessem me dado e tirado, sabe? Aí eu demorei um tempo pra absorver tudo isso, mas logo depois disso, tudo começou a fluir assim, absurdamente. Começou a aparecer campanhas, começou a aparecer ações, começou a aparecer várias coisas para eu trabalhar. Faz, assim, acho que 2 meses, mais ou menos, que eu realmente tô vivendo da internet. E eu vou falar pra vocês que eu tô ganhando hoje mais do que eu ganhava quando eu trabalhava nesses outros 2 lugares. Eu não digo do Bradesco porque se você somasse tudo que eu recebia de benefício, mais o salário, não daria. Mas, no geral, eu estou ganhando mais do que eu ganhava. Só que é isso, né? Você trabalha com internet, você tem que ter um pezinho no chão, porque nada é muito estável. Na verdade, nada é estável. Algoritmo muda, a oportunidade aparece, às vezes não aparece. Você tem que se reinventar o tempo todo. Então, é complicado. Tem que ter um pezinho no chão. Tipo, tá ganhando bem esse mês? Segura porque no próximo você não sabe.
Então tá sendo bem desafiador, principalmente porque eu sou uma pessoa ansiosa. Eu fiz um tratamento de ansiedade durante 4 anos e vou falar pra vocês que realmente é difícil, porque você fica, como eu disse, sou uma pessoa que sente muita culpa. Então, às vezes, tipo, eu vejo o Thiago trabalhando, fazendo as coisas dele e tal, se matando, estressado, e eu tô aqui, né? Oi, amigas, tudo bem? E eu fico meio que no empecilho do tipo, cara, eu não vou viver, não vou fazer as coisas que eu tanto quis fazer, do tipo assim, ai, eu posso muito bem sair e aproveitar o dia. Mas eu fico com esse negócio, a sensação de tipo, nossa, que injusto. Apesar de saber que é vivendo que eu vou conseguir ter material pra trazer pra vocês. Então, tá sendo bem desafiador, mas tá sendo muito recompensador também. Tá sendo um teste de muitas formas pra mim, principalmente no quesito fé. Uma das minhas metas desse ano era ter mais fé. E justamente esse ponto eu posso falar pra vocês que eu realizei com maestria, assim. Minha fé voltou muito, graças a Deus. Literalmente, né? E tá sendo muito gratificante. Eu ia pra uma próxima etapa da minha vida, mas eu preferi não ir, que é o Corrida das Blogueiras. Por que, Cláudia, que você não se inscreveu no Corrida das Blogueiras? Ainda mais eu que fiquei botando fogo na Paloma, que a Paloma também é agenciada desse lugar, né, da Jacobs. E quando eu encontrei ela, eu falei pra ela que ela ia passar cora de cola quente pra mim, que não sei o que, fiz acontecer. Consegui? Não consegui. Por quê? Gente, eu acho que você tem que ter na vida ambição, óbvio. Mas você tem que ter o pé no chão mesmo. Você tem que ter noção de quem você é e do que você pode entregar. O Corrida das Blogueiras deixou de ser uma coisa, qualquer coisa. O Corrida das Blogueiras é um patamar muito alto, onde eles exigem alguns critérios que eu não tenho. Então, como que eu vou me inscrever, principalmente pensando nas outras pessoas que também vão se inscrever, se eu não sei fazer uma maquiagem artística? Se eu mal sei fazer uma maquiagem social, apesar de eu gostar muito de maquiagem, eu perdi muito hábito. Então, hoje, eu não lembro a última vez que eu fiz uma maquiagem tão carregada. E eu tô amando. Fazia muito tempo. Mas assim, eu sou uma blogueira básica. Eu sou a blogueira que dá dica. Eu sou a blogueira que testa coisa. Eu sou a blogueira que talvez fosse bem numa prova de publi. Só que normalmente prova... Olha que difícil! Provas de publi é mais pro final, então qual a chance de eu ficar? Isso se eu for selecionada. E eu tinha acabado de ser recusada da Jacobs, então eu ainda tava com o emocional meio assim, sabe? Tava não, porque foi tipo, sei lá, 2 semanas atrás que abriu a corrida, né? Mas eu ainda tô nesse processo de tentar entender que tudo bem, é uma competição e eu preciso lidar com a rejeição. Então eu tinha a impressão que se eu tentasse e fosse vista tentando, as pessoas talvez pensassem o que às vezes eu penso de mim, que é bem feio. E por esses motivos eu fiz uma análise e falei, cara, não é o momento. Porque se eu tivesse a sorte de entrar e eu chegasse aqui fora e lesse pessoas falando mal de mim, ou eu assistisse e entendesse que eu não entreguei o meu melhor, ou que eu falei de alguma forma, eu não aceitaria bem. E aí eu falei, cara, não é o momento. Então, tá sendo assim minha jornada por enquanto. Tô trabalhando em várias campanhas. Me segue lá no Instagram, é @claumoreno_, no TikTok é @claumoreno_, são 2. E lá eu sempre posto as campanhas, então são conteúdos bem legais. E eu vou falando pra vocês como tá sendo minha jornada. Agora aqui no YouTube eu preciso manter, assim, uma constância, porque eu preciso monetizar. Então, se você não me segue, pelo amor de Deus, me segue aí pra gente seguir juntas, pra gente conseguir traçar essa jornada da minha vida, porque eu preciso viver da internet, eu nasci pra isso. Eu sei que pode parecer bobo, principalmente se você já for uma pessoa, sei lá, mais madura, né? Talvez na sua cabeça isso não faça sentido, mas eu sinto que tudo que eu vivi até agora tá me preparando pra isso, sabe assim? Eu me vejo aqui, é aqui que vai ser, e eu vou dar o meu melhor pra que seja aqui. Então, se inscreve no canal, me ajuda, deixa seu like, um comentário, um biscoito, né, uma cesta básica. É isso, se você ficou até aqui, talvez eu tenha que ir na fono também. Se você ficou aqui, muito obrigada, deixa seu like, se inscreve pra me ajudar, tá bom? Fica aqui no canal, tem mais vídeo pra vocês assistirem. Meu Deus, eu gravei esse vídeo todo com essa baba aqui. Foi mal. Esse gloss aqui, não comprem, tá? Da Victoria's Secret. Se bem que ele tá vencido faz muito tempo, pode ser isso também. Beijo!